grupo enganava as vítimas, afirmando que valores milionários de uma suposta mina de ouro estariam sendo repatriados para o Brasil. A autora da ação foi cadastrada com um número que, uma semana depois, foi atribuído a uma outra pessoa. A irregularidade demorou 15 anos para ser resolvida. Em alguns estados, o índice de crianças vacinadas está inferior a 50%. O recomendado é 95%. Se um empregado sofreu algum acidente, como ele recorrer, a quem ele recorrer, essa cartilha mostra tudo isso. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Ministério Público Federal está investigando municípios de 6 estados que estão com índice de vacinação abaixo de 50%. O alerta foi dado por um levantamento do Ministério da Saúde. Não dá para brincar com coisa séria. A vacinação é importante e é muito importante frisar que a vacinação protege o indivíduo, ela nos protege individualmente, mas também protege a coletividade, protege a sociedade. E para manter nossa sociedade protegida, o MPF está de olho em municípios que não estão cumprindo a taxa de vacinação contra a poliomielite. O assunto é tão sério que o Ministério Público abriu um procedimento administrativo para apurar, porque em alguns estados o índice de crianças vacinadas está inferior a 50%. O recomendado é 95%. O MPF quer saber ainda quais medidas foram adotadas pelos prefeitos para ampliar o número de crianças vacinadas. 6 estados são alvos das investigações: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que 312 cidades estão com a cobertura de vacinas abaixo da meta. O descumprimento de medidas para ampliar a vacinação das crianças pode configurar ato de improbidade administrativa. Entre as punições, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público. O MPF cobra agora ações para regularizar a situação. O prático seria que os pais realmente gastassem um tempinho do dia, é muito pouca coisa. 2 gotinhas não leva o quê? Não leva 1 minuto. Tome a vacina e evite que o seu filho, e claro, a própria família sofra com uma doença. A Agência Nacional de Saúde Suplementar voltou atrás e decidiu derrubar a Resolução Normativa 433, que definia regras para a cobrança de até 40% de franquia e coparticipação em planos de saúde. A revogação das novas regras foi sugerida pelo diretor de desenvolvimento setorial da ANS, Rodrigo Aguiar, durante uma reunião do órgão desta segunda-feira. No relatório, o Aguiar diz que a ANS previu uma reação positiva do mercado, mas o que se observou foi uma grande apreensão da sociedade, o que motivou a retirada da resolução. A decisão da ANS veio após a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspender provisoriamente os efeitos da resolução antes mesmo dela entrar em vigor. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido liminar para revogar a prisão de um homem acusado de participar de uma suposta organização criminosa que realizava operações financeiras fraudulentas, estelionato e negociação de títulos falsificados. Os fatos foram investigados pela Operação Ouro de Ofir, uma ação conjunta entre Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Segundo a denúncia, o grupo enganava as vítimas, afirmando que valores milionários de uma suposta mina de ouro estariam sendo repatriados para o Brasil e poderiam ser cedidos ou vendidos mediante pagamento de uma certa quantia. Para dar credibilidade à operação, a organização criminosa teria até falsificado documentos com timbre de instituições públicas federais. O grupo teria recebido vantagens ilícitas de quase 40 milhões de reais. A defesa apresentou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mas o pedido de soltura foi rejeitado. Aqui no STJ, a presidente da Corte, ministra Laurita Vaz, destacou que a decisão da Justiça Estadual de manter a prisão preventiva do acusado foi fundamentada e com base na garantia da ordem pública. Os ministros da 5ª turma do STJ ainda vão analisar o mérito do habeas corpus. Ex-militares do Exército são condenados por extraviar armas de um quartel em Santa Catarina. Os acusados arrecadaram quase R$ 38 mil com a venda dos armamentos.
O Batalhão de Infantaria de Joinville recebeu um lote com pistolas e revólveres, dentre outras armas, para serem armazenadas e destruídas pelos militares da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados. Esse equipamento foi armazenado em uma canastra de madeira, com lote cadeado para evitar qualquer tipo de furto. No entanto, 2 cabos do Exército retiravam o material pela lateral, escondendo as armas em roupas e mochilas para depois revender os produtos ilegalmente. O crime aconteceu entre julho e setembro de 2012. O extravio foi descoberto quando a comissão responsável pela destruição dos armamentos conferiu o material, identificando a ausência de 47 armas. Após a investigação, os cabos confessaram o crime, admitindo que o propósito do roubo seria a venda do armamento para arrecadar dinheiro. O Exército conseguiu recuperar 14 armas e os militares responsáveis pelo delito foram denunciados pelo Ministério Público Militar em 2014, que pediu que ambos fossem julgados e processados pelo crime de peculato-furto. A primeira instância aceitou por unanimidade as denúncias e condenou os 2 acusados. Um deles terá de cumprir a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Já o segundo réu foi condenado a 9 anos de reclusão. Foi negado a ambos o benefício do sursis, porém, terão o direito de apelar em liberdade, devendo cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Eles ainda poderão recorrer da decisão no Superior Tribunal Militar. As construtoras têm 18 meses para seguir as normas de acessibilidade quando forem construir prédios residenciais. É o que determina a Lei Brasileira de Inclusão, que pretende tornar mais fácil a vida de pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção. A regulamentação da lei foi assinada pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, quando ela estava no exercício da presidência da República. Rampas, corrimãos, elevadores. Neste condomínio em Brasília, todas as adaptações foram feitas para que pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção pudessem ter acesso às áreas comuns. Mas nem sempre foi assim. É o que conta a Francineide, administradora do condomínio. Quando a gente começou no condomínio, que a gente viu essa necessidade, que o direito da pessoa estava sendo furtado, digamos assim, a gente levou para a Assembleia, principalmente a rampa da piscina, que foi a obra maior, a obra mais cara, e aí foi aprovado pela Assembleia para poder ser feito isso, para as pessoas terem o direito de ir e vir, todo mundo poder participar. Com a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, em decreto assinado pela ministra Carmen Lúcia, quando ela estava na presidência da República, as áreas comuns de prédios residenciais terão de ser adaptadas, inclusive as garagens. Tudo deve ser padronizado e seguir as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O prazo para começar a cumprir as exigências é de 18 meses. E as adaptações não ficam só da porta dos apartamentos para fora. As construtoras também vão ter que fazer alterações no projeto interno, dependendo da necessidade do proprietário. E é bom os consumidores ficarem sempre atentos. Essas alterações não podem gerar nenhum custo adicional para os compradores. E você vai ver a seguir: emissão de CPF em duplicidade gera indenização. A autora da ação foi cadastrada com um número que, uma semana depois, foi atribuído a uma outra pessoa. A irregularidade demorou 15 anos para ser resolvida. Justiça condena a União a pagar indenização por danos morais pela emissão do mesmo número de CPF para pessoas diferentes. Janaína dos Santos Silva. Data de nascimento, 18 de setembro de 1984. O que a diferencia de uma outra Janaína dos Santos Silva, nascida no mesmo dia, é a filiação. Algo que não foi observado pelos responsáveis pela emissão do CPF das duas mulheres. Elas ficaram exatamente com o mesmo número no cadastro de pessoas físicas. A descoberta veio quando Janaína tentava parcelar uma compra. Fiquei sabendo que meu nome estava no Serasa. E eu não sabia o porquê, porque eu sempre paguei minha dívida em dia. Aí eu fui na delegacia registrar uma ocorrência. Aí eles me informaram que realmente existia a Janaína em São Paulo e que ela reconheceu a dívida dela, que o CPF foi emitido para ela. Ao saber que o CPF havia sido emitido também para outra pessoa, Janaína logo procurou a Receita Federal.
onde, segundo ela, foi reconhecido o erro, mas não corrigido. Já são 12 anos enfrentando problemas por conta disso. Nem tirar carteira de habilitação ela conseguiu, porque a outra mulher com o mesmo número de documento já tem. Isso sem falar nas cobranças indevidas. Era de segunda a segunda, cobrança, 24 horas. Aí eu era obrigada a desligar o telefone, porque estava me perturbando demais. O jeito foi entrar com uma ação na justiça. O advogado dela conta que em 2012 veio a primeira boa notícia. Ganhamos a ação. O Banco do Brasil foi condenado a indenizá-la em R$10 mil por danos morais. E as empresas que negativaram foram obrigadas a retirar o nome da Janaína dos cadastros restritivos. Para uma mulher na Bahia que teve exatamente o mesmo problema, a questão foi solucionada de forma definitiva recentemente pelo TRF da Primeira Região. No caso, a autora da ação foi cadastrada com um número que, uma semana depois, foi atribuído a uma outra pessoa. A irregularidade demorou 15 anos para ser resolvida e só aí foi realizada a inscrição sob nova numeração. Ela comprovou que o fato se deu por erro de servidores e a situação causou transtornos, porque ela sempre teve o crédito negado em estabelecimentos comerciais. Ao analisar o caso, a 6ª turma do TRF1, por unanimidade, entendeu que ficou claro que a autora foi vítima de equívoco administrativo e houve falha na prestação do serviço feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O relator desembargador federal Girair Aram Meguerian ressaltou que o tribunal tem entendido que vícios no CPF podem gerar danos morais. Destacou que o cadastro é para identificar de modo específico e único uma determinada pessoa, e erros assim podem causar inúmeros prejuízos aos afetados. O colegiado então condenou a União a pagar R$20 mil de indenização por danos morais à mulher. O programa Cidadania e Justiça na Escola, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, levou uma palestra sobre voto consciente para estudantes de escolas públicas. Com o objetivo de conscientizar os futuros eleitores, o programa Cidadania e Justiça na Escola recebeu mais de 300 estudantes para falar sobre a temática, com a palestra Exercendo a Cidadania Eleições. O alvo são estudantes que têm entre 16 e 18 anos de idade e que devem votar pela primeira vez na próxima eleição de outubro. Eles serão decisivos nas próximas eleições. Discutimos aqui que todo indivíduo, todo ser humano é um ser político e que a política ela é feita não só através dos próprios políticos. Todos os cidadãos participam ativamente da política, seja através do voto, seja através da cobrança dos poderes públicos. Em ano de eleição, Ulisses já sabe, é preciso escolher de forma consciente. Nós, estudantes, deveríamos saber como votar e como exercer a nossa cidadania no ambiente escolar. Por mais que a temática também esteja presente nas conversas em sala de aula, o professor Fernando afirma que essa troca de informação fora da escola ajuda a despertar a consciência política dos jovens. O fato da gente estar falando sobre isso faz com que abra mais os horizontes, né? Que eles possam ter mais acesso à informação e assim fazer escolhas mais conscientes. O PCJE tem esse compromisso de discutir temas que são importantes para a sociedade. Discutir, por exemplo, essa questão da cidadania e como nós podemos fazer com que os nossos estudantes sejam cada vez mais cidadãos comprometidos e cidadãos conscientes do seu papel na nossa sociedade. Usar recursos naturais sem agredir e prejudicar o meio ambiente é um desafio mundial em pleno século XXI. Mas uma alternativa que pode ser utilizada na rotina de quem mora na área rural ou na área urbana é a permacultura, também chamada de cultura permanente. Bons exemplos não faltam. A ideia começou com 2 australianos, David Hongry e Bill Mollison, em 1970. Os pesquisadores buscaram várias formas de usar os recursos naturais sem agredir o meio ambiente, valorizando principalmente a engenharia ecológica. De lá para cá, esse conceito passou a ser usado não só nas áreas rurais, mas também nos centros urbanos. O projeto arquitetônico em si, você vai desenhar para aproveitar a luminosidade, para aproveitar ventos predominantes, para se integrar ao ambiente, né? Tentar cortar o mínimo possível ou fazer o mínimo possível de aterro, né? Depois do projeto pronto tem a escolha dos materiais. E aí que a gente entra numa seara bem interessante, porque grande parte dos recursos naturais que são consumidos por todas as atividades humanas,
cerca de 50% está correlacionado à construção civil. Além de ter o conceito na ponta da língua, Cláudio colocou tudo em prática na construção da casa dele. São 300 metros quadrados no Lago Norte, em Brasília. A estrutura foi feita com barro, palha e madeira. Outro detalhe é o sistema de reuso de água. O local é cercado por muito verde. E isso não é nenhuma invenção nossa. Isso é um resgate de técnicas ancestrais que a gente traz tecnologia moderna, né, traz os padrões desejáveis hoje em dia e constrói casas de excelente qualidade. As técnicas de permacultura não param por aí. Se você não pode morar em uma construção ecologicamente correta, pode colaborar com a reciclagem, investir em pequenas hortas e escolher usar produtos que não poluam a natureza, assim como Luísa. Para que a gente atinja uma real cultura de sustentabilidade, né? Então ela vai passar também por várias questões comportamentais relacionadas à economia, educação, saúde, bem-estar, né? Essa é só a pontinha do iceberg que a gente consegue ver. A bióloga também mora em Brasília, mas em uma casa bem menor e que não foi construída dentro dos moldes de sustentabilidade. Isso não a impede de, na correria do dia a dia, separar o lixo e fazer o adubo com restos de alimento. Luísa ainda tem disposição para cuidar de uma horta de temperos vertical na casa dela e uma horta comunitária que fica na rua onde mora. Aqui a gente tem 2 tipos de hortelã. Aqui a gente tem uma lavanda, aqui é um morango que já produziu, a gente já comeu moranguinhos daqui. No Brasil, apesar do Código Florestal tratar da preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos, não existe uma lei específica que incentive a permacultura. Este advogado acredita que o tema deve ser discutido com base na Constituição Federal e que a administração pública pode criar medidas para incentivar a mudança de hábito com benefícios fiscais. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal permite um tratamento parafiscal e de, inclusive, descontos no IPTU e no ITR, né? E aí poderia utilizar esses descontos para incentivo da função social desses prédios. Depois de passar pelos estados de Santa Catarina e Goiás, a Bahia recebe até amanhã o programa Justiça Eleitoral Itinerante. O evento acontece no Tribunal de Justiça da Bahia e conta com a participação do presidente do TSE, o ministro Luiz Fux. O objetivo é oferecer serviços eleitorais à população de todo o país e capacitar profissionais envolvidos para participar das eleições gerais deste ano. As palestras de hoje foram voltadas para magistrados, servidores e profissionais do direito. Já nesta terça-feira, será lançado o projeto Político do Futuro, direcionado à participação política de crianças e adolescentes no estado da Bahia. E no próximo bloco, investimento em conscientização para evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Se um empregado sofreu algum acidente, como ele recorrer, a quem ele recorrer, essa cartilha mostra tudo isso. De 2007 a 2017, mais de 1.300.000 casos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais foram registrados no Brasil. Para reduzir esse problema, o Tribunal Regional da Bahia investe em ações de conscientização. Os dados do Ministério da Saúde apontam ainda lesão por esforço repetitivo, transtornos mentais e perda auditiva como as doenças mais comuns nesse ambiente. Uma leitura concentrada sobre um assunto importante. Ivaldo foi uma das pessoas que recebeu as cartilhas da campanha Trabalho Seguro, que é uma das iniciativas promovidas pela Justiça do Trabalho Baiana. Importantíssimo, porque muitos dos trabalhadores não conhecem seus direitos, deveres e direitos do empregador e seu direito próprio em si. Então essa cartilha esclarece se o empregado sofreu algum acidente, como ele recorrer, a quem ele recorrer. Essa cartilha mostra tudo isso. Essa campanha tem como objetivo eliminar essa triste estatística. Entre 2012 e 2017, foram registrados mais de 4 milhões de acidentes de trabalho. Desses, 15 mil resultaram em morte. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Outro dado do Observatório Digital mostra que no mesmo período, esses acidentes representaram um gasto de mais de 26 milhões com benefícios acidentários.
Esses benefícios contemplam auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. A gestora regional do programa Trabalho Seguro na Bahia destaca quais os setores mais afetados pelo problema. Os profissionais de saúde são os mais afetados por acidente de trabalho. As estatísticas também demonstram que na construção civil também os índices são muito altos. E depois vem outros estabelecimentos. As atividades também repetitivas, ensejam muito problema de acidente de trabalho, geram doenças ocupacionais que são equiparadas a acidentes de trabalho. Então, sem prevenção, os acidentes acontecem, não só os acidentes típicos, como a gente chama, mas as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho. E isso repercute na nossa sala de audiências. Só que para o empregado é muito complicado, tirando essa parte do acidente típico, é muito complicado para ele, muitas vezes, comprovar que está padecendo de uma doença relacionada ao trabalho, porque isso depende, no mais das vezes, de perícia. Para o Ivaldo, que trabalha como técnico de edificações, é importante repassar a informação. Eu estava lendo aqui essa cartilha e com certeza eu vou levar para o pessoal todo para distribuir entre eles, para todo mundo ler e saber seus direitos e deveres dentro em decorrência do acidente de trabalho. E as pessoas não têm, em sua completude, a noção do que é de fato um trabalho seguro. E eu não estou falando somente de empregado, o que chega para a gente é o reclamante, mas eu estou falando também principalmente de empregadores. Tem muitos empregadores que não sabem que tem que fornecer o capacete, não tem que fornecer a luva, não tem que fornecer a bota. O empregador também tem que se conscientizar que o investimento na prevenção vai livrá-lo também de prejuízos, inclusive financeiros, lá na frente. Tribunal de Justiça da Paraíba acerta a organização da Semana Justiça pela Paz em Casa e será realizada entre os dias 20 e 24 de agosto. Com o objetivo de definir a organização e o plano de trabalho da 11ª etapa da Semana Justiça pela Paz em Casa na Paraíba, a vice-presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba realizou uma reunião de planejamento com representantes da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do TJPB, Ministério Público e Defensoria Pública. Na ocasião, eles discutiram as ações que serão realizadas na Semana Justiça pela Paz em Casa e que acontecerá entre os dias 20 e 24 de agosto. A previsão é realizar mais de 400 audiências. Segundo o vice-presidente do tribunal, o desembargador João Benedito, responsável por conduzir a reunião, o principal motivo do encontro foi ajustar o engajamento dos órgãos nas ações da campanha, garantindo assim o julgamento dos processos e, dessa forma, avançar no cumprimento da meta 8 do CNJ. Lembrando que nos dias 3 e 6 de agosto, nos períodos da manhã e da tarde, o Supremo Tribunal Federal promove a audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mais de 40 representantes dos diversos setores envolvidos na questão, entre especialistas, instituições e organizações nacionais e internacionais, foram selecionados para contribuírem com informações para a discussão do tema, que é objeto de uma ADPF ajuizada pelo PSOL. A audiência começa às 8h20 da manhã. A ministra Rosa Weber, relatora da ADPF, convocou a audiência por considerar que a discussão é um dos temas jurídicos mais sensíveis e delicados, pois envolve razões de ordem ética, moral, religiosa e de saúde pública. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, além do canal do STF no YouTube. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro de hoje falando que o Partido Trabalhista Brasileiro entrou com uma ação no STF que questiona a validade de uma lei estadual de São Paulo que proíbe a caça de animais em qualquer modalidade. O relator do caso é o ministro Ricardo Lewandowski e a data do julgamento ainda não está prevista. Também no STF foi ajuizada uma ação que questiona leis do Paraná que estabelecem regras para o corte de energia elétrica de quem está com a conta atrasada.
A ação também questiona valores de taxas para religação e multa. Para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, as leis do Paraná violam o princípio do equilíbrio econômico. E o MPF voltou a investigar o caso Vladimir Herzog, depois que o Brasil foi responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vladimir atuou como jornalista na época da ditadura militar. Foi vítima de tortura e morto em 1975. A gente fica por aqui e você em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, está terminando. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.